Olá, vamos iniciar mais uma aula e esta aula iremos dar continuidade à aula anterior sobre fenômenos ópticos. Isso mesmo, vamos aprender um pouco mais sobre fenômenos ópticos e ainda o comportamento da luz, tá? Um efeito que a luz dá sobre os objetos, a cor do objeto, o porquê disso, tá? Então, vamos continuar nessa aula. Esse que vos fala aqui, um abraço para vocês, professor Ailton, tá? Um abraço e vamos lá. Vamos tentar responder algumas perguntas para vocês, bem interessantes do nosso dia a dia. Uma delas é, por que que o céu é azul? Uma pergunta interessante que a gente tem a resposta, a física explica isso. O céu, lindo, olha só, azul. Por que que isso acontece? A gente sabe que cada uma cor tem uma frequência diferente, tem um comprimento de onda diferente. Então, a luz é formada pela união de várias cores. Ao entrar em contato com a atmosfera, ela se espalha devido às partículas existentes no ar. E esse espalhamento se dá pelo seu comprimento de onda. De acordo com o comprimento de onda, tem um espalhamento diferenciado. E a cor azul tem um comprimento de onda menor. Esse comprimento de onda mais curto faz com que ela tenha maior espalhamento. E daí nós temos a relação suficiente para que o céu seja visto de uma cor azul, a tonalidade que a gente vê no nosso dia a dia, tá? Agora vamos para mais uma indagação. Como ocorre o arco-íris? O arco-íris, como acontece? O arco-íris nada mais é do que a decomposição da luz. Isaac Newton explica muito isso sobre o prisma de Newton, a decomposição da luz em fatores de acordo com sua frequência. Então, como é que acontece o arco-íris? Por que que isso ocorre? Geralmente, qualquer cachoeira que você for, dependendo do ângulo de inclinação do sol, você vai ver o arco-íris. Qualquer local que tiver uma neblina, uma chuvazinha, e o sol estiver aparecendo naquela região, vai ter o arco-íris. Por quê? Porque o arco-íris é formado quando a luz do sol, que é branca, ela incide sobre gotículas de água na atmosfera. Uma parte da luz do sol, ela entra, né? Outra parte é refratada. A parte no interior dela sofre uma refração. E depois, novamente, outra refração quando vai sair. Aí, quando vai saindo da gotícula, ela volta para a atmosfera já com uma decomposição de cores. Quando a luz passa pela gota de chuva, a refração da luz vai voltar em várias cores, tais como o violeta, o anil, o azul, o verde, o amarelo, laranja e vermelho, que são as cores do arco-íris que a gente consegue visualizar, sabendo que não é apenas as cores. Entre cada uma dessas cores tem uma tonalidade diferente e mais centenas de dezenas de cores, tá? Então, é por isso que sempre que tem chuva e sol, a gente consegue visualizar o arco-íris, tá? Outra pergunta interessante, tá? O que é uma miragem? Você está indo lá ver um asfalto e você imagina que tem um poça de água lá na frente. Tá? Por que isso acontece? Por causa da luz também. A expressão francesa semiré, que é uma significação que mostra como se ver no espelho, deu origem ao termo miragem. As miragens se formam a partir dos fenômenos da reflexão total da luz. Então, a luz é refletida naquele local daquele asfalto. Por isso, a gente imagina que seja uma poça de água, que é a reflexão do ambiente que está ali, tá? Isaac Newton fez vários experimentos que comprovam isso. Alguns experimentos ele fez com prisma para mostrar a questão das cores. E esses experimentos mostram que a luz branca, que tem todas as cores, todas as ondas, toda a frequência de onda, tá? Ela pode ser decomposta também. A soma de todas as cores é o branco, a ausência das cores é o preto. Isaac Newton fez experimento utilizando um prisma. A luz incidia aqui e passava o branco. Ao passar essa luz branca aqui, pelo prisma, ia ter a decomposição, ela ia decompor, ia ficar todas as cores. Se passasse de novo pelo prisma, voltava de novo a cor branca, ou seja, o prisma ele pode decompor, mas ele pode juntar também todas as cores, tá? O que determina a cor dos objetos? A luz branca incide sobre o objeto, tá? A gente sabe disso. Os átomos do objeto absorvem a radiação. Existe uma excitação de elétrons de modos a vibrarem naquele local, modos vibracionais, e os elétrons excitados, eles decaem.
tá? E esse processo mostra as cores que a gente está vendo. Então, a emissão de luz, né, que a gente sabe que acontece em qualquer material que tu vê, ela depende muito da onda dele, da frequência e da onda que ele está, tá? O comprimento da onda. A gente sabe que alguns outros comprimentos de onda que a gente não consegue ver, que é o infravermelho, o ultravioleta, a gente não consegue ver, porque é um comprimento de onda que não está dentro da faixa visível para a gente. E se a gente está vendo um objeto desta cor, significa que ele absorveu várias cores e refletiu apenas uma cor, que é a cor dele, tá? Muito importante. A cor e a luz como um pigmento. Se você vê a luz normal e somar uma cor, tipo assim, um amarelo com vermelho, vai dar uma resposta, uma cor. Mas se colocar um objeto vermelho com uma luz amarela, é diferente você misturar as cores do que a luz. Se colocar a luz, você vai ver uma cor X. Se você misturar essas duas cores num balde com tinta, duas cores diferentes, vai ter uma relação diferente da pigmentação, tá? Então, a luz é de uma determinada cor, né? De acordo com sua frequência, seu comprimento de onda, tá? Os filtros de luz têm uma tendência a absorver. Se eu estou vendo esse material amarelo, quer dizer que ele chegou todo o comprimento de onda e espalhou para a gente, refletiu para a gente apenas o cor amarelo. Se eu colocar o branco, tem todas as cores, absorve todas as cores e reflete só o amarelo. Então, de acordo com o material, qualquer uma das cores depende da frequência desse material. Tá? Então, apenas a cor que esse pigmento foi colocado aqui é que vai ser refletido. Se eu tenho um material que é rosa, foi pintada a pigmentação rosa, vai absorver todas as cores e refletir o rosa. Então, esse material, se eu colocar uma luz verde em cima dele, eu não vou ver a mistura das cores. Ele precisa do amarelo, eu vou ver ele preto. É uma relação que nós temos com as cores, tá? Então, temos uma relação de cores primárias e secundárias. Se eu tiver, então, o vermelho, uma cor primária, o azul e o verde, na soma dessas cores aí, olha só, elas são puras, não se formam pela combinação de outras cores. Então, se eu tiver o ciano, o magenta, o ciano, que é essa cor aqui, ó, o magenta e o amarelo, ele se dá por a mistura de outras cores, que a gente está vendo quais são elas. Então, se eu tiver o verde, que é essa cor inferior aqui da esquerda, se eu colocar ela com o azul, então vou ver essa cor aqui, que é o ciano. Se eu quiser ver o magenta, eu vou somar o vermelho com o azul. É a soma dos dois. E o amarelo nada mais é do que a soma do vermelho com o verde. E a soma de três cores, aqui no centro dessa nossa figura, é o branco. A soma dessas três cores, azul, vermelho e verde, vai ser que cor? O branco. A soma de todas as cores é o branco. A ausência de cor é o preto. Com isso, a gente tem o seguinte, se eu tiver o ciano, o magenta e o amarelo e retirar alguma cor, eu vou retornar a cor primária lá que eu tenho, tá? Então, as secundárias, no caso que nós temos aqui, vermelho, verde e azul. Nesse caso, que elas são primárias na outra relação. Então, se eu tiver o vermelho, vamos colocar aqui a imagem, tá? Para você ver. Se eu tiver aqui o vermelho, pronto, tá aqui o vermelho, tá? Se eu retirar o magenta, que é essa cor aqui, eu vou restar apenas o amarelo. Se eu retirar o amarelo, vai restar o magenta. Eu tenho aqui, então, o verde. Se eu tirar o ciano, que é essa cor aqui, vai me retornar o amarelo. Se eu tirar o amarelo, vai retornar o ciano. É importante. Se eu tenho o azul, se eu retirar o magenta, esta cor, vai me retornar qual? Tem um azul, tiro o magenta, fica apenas o ciano. Eu tenho um azul, tiro o ciano, fica apenas o magenta. E se eu retirar todas as cores, vai me sobrar quem? O preto, aqui no centro da circunferência, tá? Então, espero que vocês tenham entendido e absorvido. Um abraço e até a nossa próxima aula, tá? Tchau, tchau.